Então, vamos iniciar a disciplina de princípios da administração. Então, hoje nós vamos ver a parte da teoria ou das teorias. No caso, a gente vai ver 3 teorias. A teoria estruturalista, a teoria dos sistemas e a teoria neoclássica. Essas 3 nesta aula e mais 2 nós vamos dar sequência na próxima aula, certo? Vamos usar aí esses 2 momentos para revisar as teorias. Na verdade, a gente vai fazer um aprofundamento do que a gente viu na aula passada. Então, vamos ver os objetivos aqui. Então, identificar algumas das principais teorias administrativas, teoria estruturalista, dos sistemas, neoclássica e seus conceitos fundamentais. É isso que a gente vai ver. Vamos ver, então, o que seria o principal nessa teoria. Avançando aí, conhecendo as teorias que trouxeram uma visão mais ampla e integrada, como a teoria estruturalista de sistemas e neoclássica, elas aprofundaram em alguns aspectos. Então, ao longo dos anos, depois de que ela foi criada, a gente consegue ver aí, dentro da empresa, bem claro o aspecto ou característica de cada uma delas. Na aula passada, nós vimos esse período ali, ó, de 1903 até 1972. E cada uma tem um detalhe a mais na teoria para a gente aprofundar. Então, as 3 que estão em amarelinho, estão mais claras na tela ali, para depois as branquinhas abaixo, essas 3 de cima são as que nós vamos conversar agora. A primeira, que é científica, é focada nas tarefas do homem econômico. Então, foram elas que começaram a pensar na rotina de trabalho, em uma rotina, em um período, em um tempo. Já a teoria da burocracia, ela é focada na estrutura, então na parte estrutural da empresa em si. E a de 1916, que é a teoria clássica, ela é mais focada na estrutura do homem econômico, que ela é muito parecida com a de 1903, só que a de 1903 fala de tarefas e a de 1919 fala na estrutura. Aqui está valorizando as 2 situações, a estrutura física da empresa e a pessoa humana como um trabalhador, tá? Que precisa cumprir horário. Então, esses 3 ali primeiros são os que a gente vai ver agora, tá? Os 3 primeiros. Os demais vão aparecer na sequência aí das nossas aulas. Vamos lá, então. Teoria estruturalista, a primeira. Ela tem um objetivo bem importante, que é reconhecer a organização como uma unidade que interage constantemente com fatores externos, como mercado, sociedade e regulamentações. Que enfoque a gente tem? Como o homem organizacional é aquele que organiza também, que está dentro da organização de uma empresa, faz parte, ele é membro. Então, é um indivíduo como parte integrante, sempre pensando na estrutura. Ele faz parte do corpo, pensem aí, do corpo da empresa, total. Já o aspecto social e o conflito que surge nas organizações, nós temos que pensar na integração desse indivíduo, dessa pessoa, sua forma de produção. Será que ela está produzindo? Como que ela está produzindo? Qual é a qualidade de produção? Então, tem 2 enfoques importantes ali. Na organização, organização, pessoal, lembre que é uma forma de você nomear uma empresa, tá? Você diz que ela é uma organização ou se ela é uma empresa. Então, é uma estrutura. Esses 2 aspectos do enfoque, eles estão muito relacionados ao objetivo principal. Então, eu gostaria que vocês anotassem essa teoria estruturalista, só essa parte que está em azul, azul escuro ali. Objetivo principal, então, dessa teoria. Reconhece a organização como uma unidade que interage constantemente com fatores externos, como mercado, sociedade e regulamentações. Então, por favor, aí anotem o que está em azul.
Deu lá, pessoal? Tô vendo que tem alguns que não estão anotando. Então, lá no fundo, venham, se aproximam mais da tela. Pessoal, todo mundo tem que participar. Venham mais próximos ali. Eu sei que a tela está pequena, mas dá para se aproximar um pouquinho mais. Estão no Educatron? Ou estão no computador? Anote, mas transmitindo no Educatron. Ah, então tá. Então dá para aproximar mais, pessoal. Tô vendo gente que não está fazendo nada. Ok? Então vamos continuar aqui. Então, o que essa teoria estruturalista ela contribui? Então, destaca a importância de equilibrar eficiência técnica, que seria uma visão econômica, com as necessidades humanas, que entra a visão social. Então, aponta que a organização ela deve ser flexível e se adaptar com esse meio externo. Então, com o mercado de trabalho também. E reconhecer essas influências como sociais, legais, econômicas, culturais, todas elas interligadas. Essa teoria, pessoal, por ela ser lá de 1900 e pouco, bem no início do século, ela é uma teoria que ainda está bem atual. Ainda as organizações, as empresas, elas têm ela como um alicerce, tá, para a organização. Ela traz uma visão econômica, mas ela também tem um foco social, preocupado com o bem-estar ali dos clientes ou até mesmo dos funcionários, dentro das suas necessidades, é claro. Não como hoje, né? Se a gente for olhar outras teorias de hoje, elas estão mais ligadas à parte social mesmo, usando o marketing muito em cima disso, tá? Daí já é uma outra abordagem. Ali dando sequência, nós temos alguns exemplos. Não sei se vocês já ouviram falar em alguma multinacional, então tem um exemplo sobre ela aqui. Uma multinacional, ela decide revisar suas estruturas organizacional para lidar com regulamentos locais e diferenças culturais ao expandir para novos países. Isso inclui a criação de filiais com autonomia para tomar decisões que respeitem a legislação e os valores locais, enquanto ainda mantém alinhamento com as estratégias globais da empresa. Então, preocupadas com a visão, os valores que nós vimos na aula passada, que toda empresa deve ter, aqui ela está pensando também na criação de uma filial que também venha de encontro ao que eles pensam e o que eles acreditam, que seriam as crenças. Então, essa multinacional, que é um exemplo, pode ser aí várias, podemos citar vários aqui, mas o foco principal é a teoria estruturalista. Então, é uma estratégia e é uma estratégia que pode se expandir para vários países. Vamos assistir aqui um pequeno vídeo que fala um pouquinho sobre essa visão e que vai também dar uma certa clareza em relação ao assunto, numa visão geral, tá? Até mesmo na fase de trabalho. Vamos lá. Pessoal, esse primeiro enfoque aí, que eu quero que vocês anotem dessa teoria estruturalista, que é muito importante. Esses 4 elementos comuns a todas as empresas, independente se é uma multinacional, como a gente viu o exemplo anterior, pode ser uma empresa pequena, de pequeno porte, não precisa ser uma empresa grande, mas tem esses 4 elementos. Então, eu gostaria que vocês anotassem esses 4 elementos ali, que estão bem na base, embaixo. E lembrando sempre que toda empresa ela precisa solucionar os seus problemas internos. E os problemas internos podem ser também solucionados com esses 4 elementos, certo? Anotem aí.
É autoridade, comunicação, estrutura comportamental e estrutura de formalização. São esses 4. Ok? Então, tá bom. Vou dar sequência aqui, então. Na atividade, vamos para a teoria dos sistemas, que era o próximo ali na sequência, certo? Ué. Então, foca eu lá. Então, a teoria dos sistemas. A organização ela é vista como um sistema integrado, composto por várias partes que trabalham de forma independentemente. Quer dizer que não existe ali uma dependência um do outro. No caso, o principal objetivo é o destaque na interação entre esses elementos internos. Então, o ambiente externo também tem relação com o que acontece dentro da empresa. Então, o enfoque. Então, todas as partes da organização, o departamento, a equipe, o processo, então, dependem um dos outros para alcançar o objetivo. O objetivo é lucro, né? Organização com planejamento. Agora, a interação com o ambiente externo depende do quê? Da organização que o sistema tem aberto e como ele precisa se adaptar a essas mudanças também externas. Por exemplo, gerou um produto novo, foi criado um produto novo no seu concorrente, daquela empresa que concorre a nível com o cliente, né, que o cliente pode optar e pode escolher. Então, é importante ter esse conhecimento do que está sendo fabricado, além do que está dentro da empresa. Também o que está fora deve ser valorizado, e sim comparado e talvez analisado se existe qualidade no produto que a empresa está produzindo. Então, o objetivo principal aqui é, em azul agora, pessoal, a teoria dos sistemas. Anotem aí. Destaca a interação entre os elementos internos da organização. Então, são subsistemas, quer dizer, sistema dentro dele. E também o ambiente externo deve ser valorizado. Deu lá, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Quais são as contribuições? Assim como a teoria anterior a gente conseguiu ver algumas contribuições, essa também tem. Então, é uma introdução de conceitos de feedbacks, ele vai permitir que a organização ajuste aí os processos, organize esses processos com base nos resultados obtidos. Enfatiza também a análise de processos interligados, onde as decisões em um setor podem afetar os demais. E daí, sim, pode acontecer até que a empresa, né, acabe não entrando mais no processo de crescimento. E daí ela fica sempre recebendo, ou mesmo fica estagnada. Promove a adaptabilidade do ambiente externo, garantindo aí a flexibilidade da organização diante da mudança no mercado. E aí nós temos que ver a tecnologia como um fator principal e também a regulamentação dos processos internos da empresa. Então, por se chamar teoria dos sistemas, nós temos várias contribuições. O feedback é um dos mais importantes, certo? Que é um dos primeiros ali, e que vão ajudar. Exemplo, temos exemplo dessa teoria? Sim. Por exemplo, uma fábrica de automóveis que trabalha de uma forma integrada. Então, o setor de design desenvolve o modelo do carro com base na preferência do mercado, que seriam das pessoas, dos clientes. O setor de produção, ele ajusta suas operações para fabricar os modelos que são projetados, que são idealizados. Já o marketing, ele faz o quê? Ele elabora as campanhas de divulgação dos veículos.
E o setor de vendas, ele vai distribuir os carros. Então, para serem revendidos e daí serem acompanhados pela aceitação do mercado. Aqui, a aceitação do mercado é a aceitação do cliente, tá? Da pessoa que está aí querendo comprar aquele modelo daquele carro. E daí existe, então, um feedback nas vendas, aonde o cliente vai dizer, olha, o detalhe que eu mais gostei, a cor que está saindo mais, o modelo do carro que se destaca mais, se é pela economia do carro ou se é exatamente pelo design do carro. Então, ali seriam vários itens que podem favorecer e pode ter a interação, né, do modelo do veículo. Também nós temos um pequeno vídeo aqui, mas que ele aborda principalmente o feedback, mas ele é muito extenso para nosso momento agora, tá, gente? Então, eu vou deixar lá, quando você puder, você dá uma olhadinha nesse vídeo. Ele traz uma relação entre as teorias. Então, ele traz também umas teorias que nós não temos em técnicos em administração, mas ele aprofunda um pouquinho falando de aplicação, certo? Mas a gente vai ver daí quando vocês acessarem o material, vocês vão poder assistir. A abordagem. Já a teoria neoclássica, que é a última que deu deste momento, desta aula, ela tem uma ideia mais clássica, né? Pensando uma adaptação dos princípios clássicos da realidade. Isso se trata da organização, tá? Da empresa. Então, qual é o principal objetivo? Vamos anotar aí o que está em azul. Priorização da praticidade e dos objetivos organizacionais com foco em resultados claros. Então, o objetivo aqui é lucro. Então, pensando no lucro, tá? E no final do produto. Estar aí com o produto prontinho. Tá? Até dá para nós relacionarmos com o carro. Então, qual é o mais desejado? Qual é o mais caro? Qual é aquele que tem todos os itens da revenda? Então, aí dá para ter uma noção o que seria essa teoria neoclássica. Já o enfoque é entre a aplicação prática dos conceitos administrativos. Então, falando com ênfase na flexibilidade da organização, ela pode consultar, fazer pesquisas, pode utilizar o próprio saque, né, que nós temos na empresa, pode ser via telefone, pode ser via e-mail, e dar sugestões em relação ao produto. Já a importância de metas bem definidas e também estrutura administrativa, ela é bem mais simples, ela não é tão complexa. E ela vai ser adaptada de acordo com as mudanças do ambiente externo e também do interno, claro, né? Daí vamos pensar no modelo lá do carro. Então, é uma ideia, certo, gente? Temos outros exemplos? Temos. E também temos aqui as contribuições. Então, ressalto a eficiência organizacional por meio da definição das metas, então, metas claras. Então, temos aí um primeiro mês para planejar o carro, o segundo, terceiro mês para fabricar o carro, o terceiro, quarto mês pensando lá no restante do carro, que seria todos os detalhes que ele vem. Então, é uma escala pensando em metas, cada mês, para atingir aquela meta desejada. Ou pode ser até uma meta, não só de produção, pode ser de venda. Então, as estruturas, elas são enxutas e adaptáveis às necessidades da organização, da empresa, no caso. Dá ênfase no planejamento e na gestão de recursos para alcançar esses objetivos. E lembrando que o foco aqui, gente, é um equilíbrio entre o que está sendo feito e o que está sendo planejado. Então, entre a teoria e a prática. Então, tornando essa administração mais acessível e funcional. Então, ela é bem mais clara tanto para o funcionário como para aquela pessoa que depois vai observar esse produto que foi criado, tá? Exemplos aqui. Uma pequena empresa de varejo, ao perceber um aumento nos custos operacionais, ela decide, primeiro, reorganizar seus processos administrativos para eliminar atividades redundantes.
Então, algo que não seria necessário ali para aquele processo. Definir metas claras para sua equipe, como aumentar as vendas e dar ali uma meta. Eu quero que nesse mês tenha um aumento de 20%. Eu quero para os próximos 6 meses um aumento de 30%. E assim, padronizar esse aumento, essas vantagens e essas metas. Tá? E assim, de repente, uma bonificação para quem vender mais e melhor. Já o terceiro item aqui para decisão é simplificar suas estruturas organizacionais, no caso, permitindo decisões mais rápidas. Uma melhor adaptação ao mercado, então, que seria aceito pelo mercado, seria aceito pela população, e seria necessário para competir em um mercado dinâmico, que seriam com as filiais ou até mesmo os concorrentes de mercado, certo? Esse ajuste ali que permite a empresa reduzir custos, pessoal, é para melhorar a eficiência, tá? Para que aconteça um crescimento e seja uma flexibilização também, pensando no preço. Eu quero fazer uma promoção hoje, tá? Mas semana que vem eu posso também colocar um aumento, né, no valor daquele produto. Então, claro, sempre tendo um equilíbrio, né, um equilíbrio entre essa venda e essa aceitação de mercado. Também temos aqui um videozinho, também vocês vão assistir ele num outro momento, tá? Então, agora, gostaria que, a partir do que a gente viu, nós vimos 3 teorias. Vamos junto verificar se compreendemos esses conceitos aí. Os conceitos principais, é claro, das teorias estruturalista, sistemas e neoclássica, relacionando os enfoques como situações práticas. Vamos ver lá se a gente consegue fazer? Vamos lá. Qual alternativa vocês iriam marcar? Uns minutinhos, 2 minutinhos para pensar. Uma empresa multinacional cria uma estrutura que equilibra a sua organização interna com as exigências legais e culturais de cada país onde atua. É da teoria estruturalista? É da teoria dos sistemas? Ou é a teoria neoclássica? Qual vocês acham que é? Deu? Pensaram? Vamos lá, vamos conferir, então. É a primeira delas. Lembre que lá tinha um exemplo, inclusive, de empresa multinacional. E eu falei lá sobre o equilíbrio da organização interna com a legislação. Então, seria justamente a teoria estruturalista, tá? Que envolve outros países também, onde ele está atuando, onde ele vai criar as filiais. Vamos lá para a próxima. Uma organização é vista como um conjunto de departamentos interdependentes, que precisa trabalhar junto para alcançar os objetivos gerais. É a teoria estruturalista, de sistema ou neoclássica? Quem é que acha que é a teoria dos sistemas? Quem acha que é a B? Ninguém acha que é a B? Não? Teoria neoclássica. Quem acha que é a C? Vamos conferir aqui, então? Teoria dos sistemas, pessoal. Se é um departamento interdependente,
ele precisa o quê? Alcançar um objetivo geral único. E aí nós temos uma visão geral do conjunto. Então, é a teoria dos sistemas. Tá? Essa é a letra B. Vamos lá para mais uma? Revisando, então. Um gestor, ele adapta os conceitos clássicos, ó, tá no próprio texto ali, ó. Ele adapta os conceitos clássicos da administração para simplificar processos e focar nos objetivos de crescimento da empresa. Seria A, B ou C? Em qual? Pessoal, preste atenção. Pessoal, A, B ou C? O gestor adapta os conceitos clássicos da administração para simplificar processos e focar nos objetivos de crescimento da empresa. Qual é a teoria? Da estruturalista, dos sistemas ou neoclássica? Vocês acham qual? Acho que é C. A C, ok, agora sim. Tá certinho, então. Pessoal, resumindo então a nossa aula essa primeira aula. O que a gente viu? A gente viu 3 tipos de teoria. Teoria estruturalista dos sistemas e neoclássica, destacando suas contribuições. Então, a relação entre a estrutura e também o ambiente. A organização aqui é a empresa. Então, como um sistema interdependente e também a reinterpretação prática das ideias clássicas. Pensando para alcançar um objetivo, a organização, a empresa, ela tem também uma fundamentação teórica, não é simplesmente abrir uma empresa, tá? Tem toda uma fundamentação teórica. Ok, pessoal? Vamos agora para a nossa segunda aula. Ok, vamos lá? Então, o que nós vamos abordar nessa segunda aula, gente? Vamos ver mais 2 teorias, a comportamental e a de contingência, certo? Essas 2. A teoria comportamental tem características próprias, assim como a de contingência, e a gente vai ver agora o objetivo de cada uma, ó. Como nós temos a mesma forma de conceito entre todas as teorias, cada uma também tem um autor. Então, esse autor, no caso da teoria comportamental, que nós vamos relacionar como Weber, e lá o de contingência, nós temos mais uns 3, que a gente vai ver mais na profundidade aqui do conteúdo. Todas estão ali afiando-os na teoria administrativa, pensando lá naquelas 3 primeiras, né? No caso, estão preparados para ver essas 2 últimas aqui. Hoje quero propor um desafio para vocês, então. Que tal começarmos com uma charada? Quem é que gosta de charada? O que seria uma charada? Vocês já viram alguém fazer uma charada na escola, no colégio? Algum professor? Eu tenho certeza que algum professor de língua portuguesa deve ter falado alguma charada para você solucionar. Até mesmo que ele é um dos conteúdos dos gêneros lá que pelo que eu entendi lá, ele está na língua portuguesa de vocês, lá no plano de ensino.
Então, ó, eu vejo a organização como um todo, onde cada parte é interdependente. Minha força está na interação entre os setores e no equilíbrio com o ambiente externo. Quem sou eu? Acabamos de ver 3 teorias. Dentre aquelas teorias, qual que daria para se encaixar nessa aqui? Pessoal, presta atenção ali. Já tá. Qual das 3 teorias? Vamos ver qual é? Teoria dos sistemas. Então, nós pegamos a parte teórica e montamos um formato de charada, de pergunta ali. E quem era a teoria? E no caso é a teoria dos sistemas. Então, é uma forma de fazer. Entramos novamente aqui no que a gente está estudando, ó. 1903, 1909, 1916 são as teorias que nós, né, entramos ali, conversamos um pouco também na aula passada. 1932 até 1972 são todas elas focadas ou na economia, ou na estrutura, ou no ambiente administrativo. Todas elas. Isso nós vimos na aula passada. Então, agora vamos ver mais 2, tá? Mais 2. As novas abordagens administrativas, elas surgiram para atender às necessidades de organização mais complexas. Quer dizer o quê? A primeira, que é a comportamentalista, ou de comportamento, ela é adotada num ambiente organizacional, onde a gente entende o indivíduo como um ser que está motivado por necessidades e desejos, e indo além de fatores econômicos. Então, ele vai produzir, pensando no bem-estar ali daquelas pessoas que estão colaborando. Nós chamamos de colaboradores. Então, o enfoque. O primeiro deles é a motivação e a liderança. E o segundo é a importância das relações humanas, pensando no indivíduo, no processo de decisão. Já o terceiro é uma abordagem voltada para o ser humano, como centro da organização. Então, nós temos aí 3 enfoques importantes. Então, eu gostaria que vocês anotassem o que está em azul, como a gente combinou nas outras telas. Vamos para a teoria comportamental, então. Entender o indivíduo como um ser motivado por necessidades e desejos, indo além de fatores econômicos. Deu lá, pessoal? Então, vamos ver as contribuições para essa teoria. Ela surgiu em 1957. Então, ela é baseada na teoria das necessidades, que Maslow, né, no caso, ele fez uma organização pensando nas motivações humanas. E daí numa hierarquia também, gente. Fisiológica, segurança, sociais, também de estima e também de autorrealização. Pensando na introdução do conceito de liderança situacional, no caso o líder ali vai se adaptar ao estilo da equipe, às pessoas que estão liderando, que estão como chefes, gerentes. Também existe uma parceria maior e proporcionando também uma visão mais completa sobre como satisfazer ou ter aí uma produção, uma produtividade melhor. Isso tudo tem que ser impactado no produto. Então, quer dizer, a criação de um produto de qualidade ou de uma venda, né, que fature ali vamos dizer assim, um valor desejado do dia, ou do mês, ou da semana, pensando nisso. Então, a teoria comportamentalista, ela é sempre focada na motivação das pessoas, da equipe, daquelas pessoas que estão ali tanto liderando a equipe, como estão participando como membros da equipe.
Exemplo aí, uma empresa ela cria uma propaganda de benefícios para seus funcionários. Então, ela inclui o reconhecimento por desempenho, treinamento de desenvolvimento profissional, horários flexíveis até para que ela possa fazer essa especialização ou esse treinamento, uma abordagem que busca motivar esses colaboradores, esses profissionais, essas pessoas que estão trabalhando na empresa, levando em conta sempre a necessidade individual de cada um. E também melhorando o ambiente de trabalho, para que o trabalho não seja penoso, cansativo, que eles tenham um equilíbrio, que as pessoas que estejam ali trabalhando não saiam tão exaustas, tão cansadas a partir do que elas produziram ou que elas fizeram ali. Então, existe um programa de benefício para ajudar. Também nós temos um videozinho, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, gostaria que vocês prestassem bem atenção. Então, esse pequeno trecho ali, eu gostaria que vocês conversassem entre vocês, pensando no trabalho. Alguns pais devem trabalhar em alguma empresa, ou não tem seu trabalho próprio, sim, ele ou ela é CLT em uma empresa. Como que eles se sentem trabalhando? O que eles falam para vocês? Eles gostam do ambiente de trabalho? Conta aqui para nós um pouquinho. Pode repetir para ele, por favor? Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da realidade do trabalho que os pais, eles estão, o emprego que eles têm, se eles se sentem bem, o que eles mais gostam na empresa, como que eles se destacam na empresa também, quais são os setores que eles trabalham, se ele é valorizado lá como membro da equipe. Querem contar um pouquinho para nós? A da mãe da Ashley trabalha como babá. Uhum. Então, como que é? Ela gosta do trabalho dela? O que ela mais gosta? Ela ama trabalhar com crianças. Mais alguém? Acho que empresa é poucos os pais que trabalham. Mas assim, na diária, no cantinho. Então, nesse trabalho de plantio aí, Pessoal, o pai da Yasmin é caminhoneiro, que ele gosta também. Tá na estrada, gosta de produção. legal, legal. Então tá, então já temos aí 2 exemplos, muito bom. Vamos lá, então, vamos para a teoria da contingência. No caso, contingência aqui, pensando, pessoal, é uma adaptação de uma palavra-chave, tá? Então, não existe uma abordagem única para gerenciar a organização. Então, há uma eficácia na administração dependendo da variação do ambiente, tanto interno como externo. E nós temos 3 enfoques. Então, veja lá os enfoques. Primeiro, as decisões e práticas administrativas elas devem ser variadas conforme o contexto. Então, se está dentro da organização e qual é o ambiente que está sendo gerado. Já o enfoque que não há uma solução universal também, aqui no caso, essa solução universal não quer dizer que todas as empresas elas vão reagir da mesma forma, né? E o reconhecimento de que as organizações enfrentam condições mutáveis e que exige flexibilidade e inovação. Gente, aqui nós temos uma abordagem que é única para gerenciar organizações, só isso. Ela surgiu em 1960, essa abordagem, então ela é bem antiga se a gente for pensar, né? Veja aí a sua idade em 1960, quem que estava já havia nascido? Avô, tataravô,
quem, né, que está aí pensando na geração de vocês. Essa eficiência administrativa, ela vai depender de vários ambientes, tá, gente? Então, anotem o que está em azul, por favor. Vamos lá? Deu lá, pessoal? Ok? Então, tá. Seguindo aqui, então. Quais são as contribuições? Assim como os demais, nós tínhamos contribuições a partir de cada teoria. Então, essa aqui, ela aponta a necessidade de personalizar a gestão, levando em conta fatores como tamanho da organização, se ela é grande, se ela é média, se ela é pequena, se ela é daquela de você tem empresa em casa. Também a cultura da organização, a tecnologia que é utilizada e também a complexidade dinâmica do ambiente externo, que vai influenciar para essa empresa. Então, introduzir o conceito de alinhamento estratégico nada mais é que uma estrutura de processos da organização. Ela precisa ter alinhamentos, então ser alinhados às demandas do mercado. Então, as necessidades podem ser algumas mais focadas na área, por exemplo, de alimentação. E daí vai depender o que? É o tamanho da empresa é de médio porte. Esse médio porte pode estar onde? Pode estar num bairro. Esse bairro, ele atende a uma determinada cultura. De repente, ali, a maior parte das pessoas são de origem italiana, por exemplo. São de origem alemã. Ou a tecnologia que essa empresa está utilizando pode auxiliar também na venda do produto. E, falando aqui do ambiente externo, isso tem um retorno. Se esse cliente está sendo bem atendido, com certeza essa empresa está ganhando, está, então, tendo lucros. Exemplo prático para isso, uma empresa de tecnologia que opera um mercado dinâmico e inovador. Então, para se adaptar, ela adota uma estrutura mais flexível, com equipes autônomas, de repente até pode ser uma atividade à distância, alguns horários podem ser presenciais, ao contrário de uma empresa de manufatura que utiliza uma estrutura hierárquica mais rígida, que precisa estar ali com as pessoas 8 horas presencialmente naquele dia, ou talvez algumas empresas, elas funcionem 24 horas, né? Seria o dia todo, inclusive noite, e ali com plantões, com turnos, né? Dividido aí, pensando no funcionário, para que ele não fique mais que 8 horas, aí mais 2 horas, que seriam o máximo que ele pode fazer de hora extra, certo? Agora, eu gostaria que vocês assistissem esse de contingência. E vou antecipar, Simone, eles vão depois fazer uma entrega desse vídeo. Quer dizer, eles vão falar sobre o vídeo que eles assistiram, tá bom? Pode ser? Ok, então, vamos assistir aqui, pessoal, prestem bem atenção. Depois eu vou pedir para vocês me explicarem o que vocês compreenderam do vídeo. Ok? Vamos lá. Deu lá, pessoal? Ok? Então, eu vou pedir para vocês agora conversarem um pouquinho entre vocês ali. O que vocês encontraram e perceberam mais significativo no vídeo? O que deu para entender do vídeo? Vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês pensarem, conversarem entre vocês. E depois vou ouvir os grupos, tá? Sim, sim, isso mesmo. Pessoal, eu vou ajudar aqui um pouquinho a Simone, tá? Simone, me permite aqui. Pessoal, prestem bem atenção. Vocês estão fazendo um técnico em administração. Eu estou vendo gente conversando outras coisas. É proibido o celular no estado, que eu sei, não pode estar com o celular na mão. É para guardar o celular, tem uma legislação em cima disso. Nós podemos fazer ocorrência por aqui mesmo. Você está com o celular, tem que guardar o celular.
não pode ficar com ele, tá? Podemos daí tomar uma outra atitude aí com o coordenador da escola, ou o diretor. Então, eu gostaria que vocês se comportassem aí de uma forma melhor. Tem gente conversando, tem gente circulando, tem gente conversando outras coisas, nem com o caderno está aberto. Como que você vai terminar a primeira série sem saber esses conceitos aí? São bem mais complexos, são mais difíceis do que as demais aulas. Mas, se você não se esforçar um pouquinho, pode ver que tem um vídeo aqui para ilustrar um pouquinho a situação. Está falando numa situação real. Então, já dá para você relacionar algo também com a tua realidade da tua cidade. Eu vou pedir aí para vocês se organizarem melhor na sala. Eu sei que vocês estão com um computador ali, com dificuldade também dentro da estrutura da escola, para que eu possa ver a sala inteira. Eu estou vendo só um pedaço da sala. Mas a gente pode adotar outro sistema, então. Vai ficar difícil daí a comunicação, gente. Eu preciso que vocês participem. E a participação depende do querer de vocês também. Não adianta a Simone e eu falarmos aqui para vocês o tempo inteiro que vocês precisam participar. E o participar é também ouvir, é não falar junto com a gente. Respeitar o que nós estamos falando. Ok? Compreendido, pessoal? Nós vamos ter que adotar o sistema de anotar o nome da pessoa e depois chamar a direção. Se vocês não estão prestando atenção. Vai dispersar. Daí não vai atrapalhar quem está interessado. As outras pessoas que estão na sala, que começaram bem ali, começaram a participar, deu uma desmotivada, e eu não entendi por quê. Ok? Eu quero mais organização de vocês. Vocês estão na primeira série, têm condições de ser mais organizados. Não estamos conversando com alunos de primeiro ano, de segundo ano, terceiro ano. Ok? Vamos lá, então? Dá para ter uma noção da teoria de contingência? Deu para compreender um pouquinho da teoria? O que ficou sobre a teoria? Acho que eles não entenderam nada, senhora. Ah, então, olha só. A gente vai ter como agora fazer uma síntese da aula para vocês poderem fazer a escrita desse resumo, certo? E daí nós vamos ter que voltar ali a ver a aula lá no Classroom. Vocês vão visitar essa aula no Classroom, ela já está postada lá. Vamos ver aqui, então. Eu vou pedir para vocês preencherem e anotarem, e todos têm que escrever no caderno, tá? Vou começar a pedir foto do caderno, e vou avaliar o caderno do que você está escrevendo. Ok? Então, vamos juntos elaborar uma tabela e realizar a comparação entre as teorias, daí você vai compreender um pouco melhor. Então, nós temos ali o aspecto da teoria comportamentalista, que é de comportamento, e a teoria de contingência, que é a contingencial. O foco principal, nós vamos ali relacionar, depois a perspectiva, também vamos relacionar, e a contribuição, que a gente já viu antes. Eu vou preencher aqui essa tabela e vocês vão anotar, ok? Vamos lá? Todo mundo com o papel aí na mão, caneta, lápis, caderno. Estou vendo lá as 3 do fundo. Vamos lá pegar o caderno. Deu? Então, anotem, façam esse quadro. Deixem ali entre os espaços umas 5 linhas do caderno. No foco principal, deixe umas 5 linhas em cada uma das teorias. A perspectiva, deixe um pouco mais, umas 6 linhas.
E a contribuição pode ser também uma 5. Como nós vamos escrever nesses espaços que estão ali, procure deixar mais linhas, tá, gente? Deixe lá umas 5, 6 e 5. Se quiser virar o caderno, deixar ele na forma retangular ali, pode ser. Talvez fique melhor para escrever. Ele é grande, tá? Esse quadro não é pequeno, não. Ele tem que ser grande no caderno. Pessoal, para quem não entendeu nada do que eu falei nessa aula, olhe lá. Eu vou preencher a tabela aqui e daí nós vamos conversar de novo sobre o assunto, ok? Então, teoria comportamental. O foco principal é o comportamento humano. Preencham aí. A teoria de contingência é a adaptação ao contexto. Já a perspectiva da teoria comportamental são as pessoas como centro da administração. Na teoria contingência, não há modelo único de gestão. Podem ser adotados vários tipos de modelos que nós vimos durante a aula. Contribuições de cada um. Na teoria comportamental, nós temos a motivação do profissional que está ali na empresa, a liderança da equipe, pensando no líder, são decisões tomadas em conjunto. E na teoria de contingência, nós temos os modelos flexíveis e adaptativos, tá? Esse é o foco da nossa conversa, desta aula, da teoria comportamental e da teoria de contingência. Então, resumindo o que a gente viu, esse quadro ali é um quadro resumo para vocês. Então, anotem esse quadro resumo. Deu lá? Deu certo? Ok, pessoal? Ok, então. Então, vamos aqui para o resumo da nossa aula. O resumo da aula, pessoal, é importante vocês pegarem as palavras-chave que vocês têm como fecho, né, o encerramento daquela aula. Por exemplo, aqui nós temos como identificar a teoria comportamental, e ela está focada no comportamento humano. Também na motivação e liderança. Já a teoria contingencial, que destaca a adaptação das práticas administrativas. Daí ao contexto e também as variáveis externas. Então, mostrando que existe um modelo único de gestão. Não existe um modelo único nesse caso, tá? Não existe. Esse é o resumo da aula de hoje. E acredito que na próxima aula que nós teremos hoje, que fala de projetos, nós teremos mais participação, certo? Da turma. Eu gostaria que alguns grupos ali que estão muito próximos, reunidos, se colocassem um pouquinho mais individual para poder prestar atenção e para poder anotar. Certo? Que vocês estão aí conversando outros assuntos. Isso não está ajudando vocês. Importante que vocês participem aqui. Ele é uma aula online, é uma aula à distância, exige uma concentração e uma atenção maior de vocês aí. Tá? Não estou aí, a Simone está fazendo um ótimo trabalho, vocês têm que ajudar. Tá? Ajudar a sala de aula, ajudar o trabalho dela também. Ok, pessoal? A luz aqui da TV. O que, Simone? Não ouvi. Oi. Oi. Caiu a luz. Caiu a luz. Tá bom. Ok. Ok.